Oi, turma! Olha o nosso canal aí do professor Kaysakos, Aldeia Sociológica em Movimento. Vamos lá? Agora nós vamos assistir uma videoaula sobre preconceito racial. Por que nós vamos debater o preconceito racial? Eu optei por fazer uma série de videoaulas nesse período de férias para que a gente possa movimentar e fazer um debate sobre temas importantes para a sociedade. Temas, inclusive, que podem vir a ser temas de redação no Enem. Aliás, vocês estão sabendo, o Enem foi definido a realização em janeiro de 2021. Bom, nós aqui, enquanto professor, temos uma posição completamente diferente, mas está definido, vamos trabalhar para que ainda, diante das profundas dificuldades que nós estamos enfrentando nesse ano atípico de 2020, nós possamos levar os nossos alunos, em sua grande maioria, da melhor forma possível para a realização da prova do Enem, tá certo? Sobretudo os alunos dos terceiros anos. Então, vamos começar agora essa videoaula sobre preconceito racial. O convidado de hoje é uma pessoa que tem um domínio muito grande com relação ao tema que vai ser abordado. É um amigo de longa data, o Dr. Juliano Del Castillo, advogado, um ativista político de alma e inspiração humanística. Então, assim, aproveitem esse debate, esse bate-papo com o nosso companheiro Juliano. E na próxima semana nós vamos ter uma outra videoaula com outro tema e mais um convidado aqui para animar a nossa aldeia sociológica nesse período de férias, tá certo? Forte abraço com vocês, Juliano Del Castillo. Olá, galera. Eu me chamo Juliano Del Castillo Silva, eu sou advogado. O professor Caio pediu para que eu fizesse esse vídeo para a gente bater um papo e ter uma conversa sobre racismo e sobre a luta antirracista no Brasil e no mundo. É um assunto que está em muito debate atualmente, inclusive é um dos assuntos que podem cair como redação do Enem por conta de todas as manifestações que estão tendo no mundo e no Brasil. Mas eu separei aqui algumas questões que eu acho que são importantes para a gente debater. A primeira é relativa à luta do movimento antirracista e do movimento negro para implementar as cotas raciais no Brasil, principalmente nesse viés da educação. Por que eu escolhi conversar com vocês primeiramente sobre cotas? Que cotas é uma maneira de intervir no racismo estrutural, institucional brasileiro e mudar uma lógica há muito tempo estabelecida, que era exatamente a dificuldade de acesso à educação dos estudantes negros e dos estudantes de baixa renda, principalmente ao ensino superior. Então, essa luta foi uma luta importante e uma luta que, apesar das pessoas imaginarem que é uma luta só dos negros e que beneficiou só os negros, é uma luta que beneficiou os estudantes de uma forma geral e de todas as raças, independente de ser negro ou não. Por que eu digo isso? Se você for ver a lei de cotas, ela estabelece que 50% das vagas das universidades federais e dos institutos federais sejam resguardados para estudantes de escola pública. E destes 50%, você faz o percentual racial medido pelo IBGE conforme a configuração em cada estado da federação. Então, uma luta que aparentemente só beneficiaria os negros, porque o movimento negro foi quem encampou primeiramente, acabou beneficiando a todos, todas as pessoas mais vulneráveis do país, porque garantiu 50% das vagas das escolas públicas e dos institutos públicos federais para estudantes da escola pública, que concluíram o ensino médio na escola pública. Então, isso é fundamental para a gente perceber que a empatia e a solidariedade com a luta antirracista pode gerar frutos não só para os negros, mas como para a sociedade como um todo. Então, essa é uma vitória e essa mensagem que eu queria dar para vocês entenderem a importância, inclusive, de discutir esse assunto e de debater esse assunto. Agora a gente vai passar para a parte mais histórica. Uma questão que eu considero muito importante é que todos os estudantes saibam
que o Brasil foi o país da América que mais recebeu pessoas escravizadas pelo tráfico negreiro. Foi o país da América que recebeu mais que os Estados Unidos, para vocês terem uma ideia. 40% dos negros traficados para todo o continente, para toda a América, vieram para o Brasil. Nós chegamos a ter 5 milhões de escravizados no país. E, além disso, nós fomos o último país a abolir a escravatura. Então, é muito importante entender esse histórico escravocrata da sociedade brasileira. Além disso, é também fundamental perceber que a mão de obra escrava ela foi fundamental para alicerçar os primeiros 3 grandes estágios da economia brasileira. A cana-de-açúcar, o ouro e o diamante, a cana-de-açúcar sobretudo no Nordeste, o ouro e o diamante principalmente em Minas Gerais, e o café principalmente em São Paulo e Minas. Foram 3 grandes ciclos econômicos do Brasil que foram totalmente alicerçados na mão de obra escrava. Então, o suor do negro garantiu que o Brasil se movesse durante esses períodos e esses 3 ciclos, gerando dinheiro e economia aqui para o Brasil. Outra coisa que é importante, que os estudantes têm uma visão muito deturpada, porque é dessa maneira que é lecionada nas escolas, é que sobre a abolição da escravatura. Aparentemente, e da maneira que se dá nas escolas, se tem um ato voluntário de uma princesa que acorda num belo dia no Brasil, a princesa Isabel, e resolve decretar a abolição da escravatura. E essa percepção é uma percepção totalmente equivocada e que muitos estudantes acabam levando para a vida. E, na verdade, o que aconteceu é que a princesa Isabel ela assinou a abolição da escravatura após um intenso movimento abolicionista e um intenso movimento e revoltas do povo negro. E aí eu cito algumas. A revolta dos jangadeiros e do Dragão do Mar no Ceará, a revolta dos malês na Bahia, a balaiada no Maranhão, todas revoltas de populações negras que se insurgiram contra a escravidão à época. Além disso, nós tínhamos um movimento abolicionista muito forte, que tinha essas revoltas, mas tinha também um debate na sociedade por pessoas que já eram letradas à época. Por exemplo, nós temos o Luiz Gama, que foi um grande advogado que libertou mais de 500 escravos na época, que fazia esse debate em relação à necessidade de se abolir a escravatura no Brasil. José do Patrocínio, que era jornalista e farmacêutico, que também levou para a página de jornais importantes esse debate sobre a necessidade da abolição de escravatura e pressionando para que houvesse a abolição. O André Rebouças também, um negro advogado, todos esses que eu citei, negros, letrados, que faziam um debate, que pressionavam pela abolição da escravatura. Então, o ato da princesa Isabel de assinar a Lei Áurea é um ato que teve toda uma luta e uma pressão do movimento abolicionista e de revoltas de populações negras em vários estados do Brasil que ocasionaram essa decisão. E o Brasil, mesmo assim, foi o último país a decretar o fim da escravatura, para a gente ver quanto atrasado e quanto a gente tem de dificuldade em estabelecer um diálogo e um debate mais aprofundado em relação ao racismo e à luta antirracista, exatamente por conta desse histórico das elites brasileiras em relegar os interesses do povo negro. Outra questão que é importante passar para vocês é que esse movimento abolicionista ele defendia
que no Brasil era necessário duas abolições. A primeira, que foi a abolição da escravatura, que libertou os escravos, que foi assinada pela Princesa Isabel, a Lei Áurea, e uma segunda abolição, que seria necessária para os negros brasileiros, que era o quê? Garantir para eles acesso à terra, acesso à educação e acesso a bons empregos, coisas que, infelizmente, até hoje não aconteceram. Nós estamos falando da abolição de escravatura em 1888, e aí a gente está em 2020, e a grande realidade de negros e de descendentes de negros e de miscigenados são de estar ocupando ou empregos subalternos ou lugares em suas cidades, nas periferias, em bairros mais afastados, que mostra muito essa realidade que o Brasil viveu. Então, o que é importante todos nós sabermos? Que essa luta do negro no Brasil e no mundo contra o racismo e a favor de uma sociedade mais igualitária é uma luta que pertence a todos e que todos precisam estar se envolvendo. Nos Estados Unidos, após a morte do Floyd, nós temos visto essa novidade de muitos brancos participarem dessa luta, que de vidas negras importam. Então, é fundamental que a gente enxergue isso com a clareza necessária. E aí, para finalizar, eu queria colocar uma experiência pessoal. Eu tive lendo um geógrafo muito importante, que é negro, brasileiro, chamado Milton Santos, e ele, numa das entrevistas que fizeram com ele, perguntaram a ele qual era a maior dificuldade de ser negro no Brasil. Ele falou que a maior dificuldade que ele enfrentava em ser negro no Brasil era a do cotidiano, do dia a dia, de ser negro no dia a dia, de vivenciar o olhar enviesado. Eu, como negro, muitas vezes já tive a possibilidade de sofrer em uma loja, de adentrar em uma loja e ser seguido como se eu estivesse entrando na loja, e mesmo estando bem vestido ou não, de ser seguido para ver se ia acontecer alguma coisa por conta da minha mera presença por ser negro nessa loja. Então, esse cotidiano que o Milton Santos disse que era muito difícil de enfrentar no Brasil, porque esse racismo está muito presente na cabeça das pessoas. Então, e agora, para finalizar, duas questões. Uma, sobre o Enem. Eu acredito que o Enem deve ser adiado no máximo possível para garantir com que todos os alunos, que o Estado brasileiro garanta para que todos os alunos possam ter acesso a aulas regulares, seja online, seja aulas remotas, mas que o Estado brasileiro garanta, seja os instrumentos, celular ou notebook, para que esses alunos possam ter internet também para ter acesso a essas aulas. Não dá para ter uma diferença onde tem alunos que têm acesso e outros que não têm, que é a realidade que hoje, no Amapá e no Brasil, muitos alunos estão se enfrentando. Então, a minha defesa é que o Enem seja adiado até que o Estado brasileiro garanta que esses estudantes possam ter todas as aulas durante todos os dias, para que eles não haja uma diferenciação no momento da prova. E para finalizar, eu vou passar as sugestões de livros e de filmes e também de música sobre essa temática, sobre racismo e sobre o combate antirracista, para que vocês possam estar pesquisando e estar assistindo. Então, vou pedir aqui para que me passe a lista desses filmes para que eu possa estar passando para vocês. Então, galera, a sugestão de filmes tem Olhos que Condenam. Na verdade, é uma série do Netflix,
Olhos que Condenam, 12 Anos de Escravidão, também um filme muito legal que mostra a história de um homem nos Estados Unidos, um ex-escravo. Selma, que conta um pouco a história de Martin Luther King, que é um grande lutador contra o racismo nos Estados Unidos. Olhos que Condenam é uma história do sistema judicial americano sobre a condenação de jovens negros só por conta exatamente desse racismo institucional. Livros. Escravidão é um livro atual do Laurentino Gomes, um grande historiador, bem interessante porque ele visitou a África e pegou vários documentos e várias histórias bem interessantes. A história do samba, do Lira Neto, é muito importante porque mostra como o samba foi uma maneira de resistência do povo negro, sobretudo no Rio de Janeiro e na Bahia, e também um livro que inclusive está como mais vendido atualmente, um dos mais vendidos atualmente no Brasil, Quem Tem Medo do Feminismo Negro, da Djamila Ribeiro. Esses livros são bem interessantes, é bom quem quiser conhecer mais sobre o tema, se aprofundar, comprar e ler eles, porque são bons livros e que vão trazer uma concepção muito boa sobre essa luta antirracista e sobre essa luta do negro no Brasil. E música negra eu coloquei aqui para, se vocês quiserem ouvir nos aplicativos, buscar Gilberto Gil, um craque da MPB brasileira, o Emicida do rap, muito bom, um negro que tem feito a diferença no debate aqui no Brasil e que suas músicas são muito engajadas. Nosso querido Zé Miguel, a música regional, é um negro que tem consciência dessa luta. O Racionais MCs, que é um rap, um clássico importante conhecer. Cartola, um clássico do samba, um negro genial, um cantor que a nova geração precisa conhecer. É um cantor, poeta, poesia pura. B.B. King é um americano, um clássico do blues. Bob Marley, um clássico do reggae negro também. E Little Richard, que é um clássico do rock and roll também negro. Então, essas são as sugestões para que vocês possam estar antenados e conhecendo um pouco mais sobre a história e sobre a cultura negra no Brasil e no mundo. Um abraço e bom Enem para todos.